O que significa, afinal, vencer na vida? Para muitos, é alcançar estabilidade financeira, ter reconhecimento social e uma existência confortável. Para outros, trata-se de deixar um legado, seja por meio da reprodução ou da construção de algo duradouro. Mas e se vencer significar algo completamente diferente? E se aquele que realmente compreende a vida percebe que, no fundo, ela não tem sentido algum, e que a única vitória real seria romper com o ciclo de sofrimento e repetição biológica? A vida como um ciclo biológico e a ilusão do propósito. Do ponto de vista biológico, a vida é apenas um mecanismo de replicação de matéria e informação genética. O que chamamos de indivíduo é, na verdade, apenas um veículo temporário para a perpetuação dos genes. Como em qualquer outro organismo, nascemos, lutamos para sobreviver, nos reproduzimos, ou não, e morremos. Essa lógica se aplica tanto a um ser humano quanto a um inseto, uma bactéria ou uma planta. A questão, então, é: por que lutar tanto para repetir esse ciclo? No mundo animal, a reprodução ocorre muitas vezes em resposta a desequilíbrios ambientais e sociais. Quando um organismo percebe que sua linhagem pode estar em risco, ele tende a reproduzir-se mais. Humanos, em contextos de pobreza ou instabilidade, geralmente têm mais filhos, pois veem neles uma forma de continuidade e suporte. Já em sociedades mais estáveis, onde os indivíduos podem alcançar maior conforto e reflexão, as taxas de natalidade caem. Isso sugere que a reprodução muitas vezes não é um desejo consciente, mas um impulso reativo a condições externas. Se entendemos que a vida não tem um propósito superior e que a reprodução é apenas um mecanismo biológico, vencer pode significar romper com essa programação instintiva. O verdadeiro vencedor não é aquele que segue o fluxo da vida sem questionar, mas sim aquele que compreende sua natureza cíclica e escolhe não perpetuá-la cegamente. Na biologia, a reprodução não acontece apenas por um impulso automático, mas muitas vezes é impulsionada por desequilíbrios ambientais, sociais e biológicos que sinalizam a necessidade de continuidade genética. Esses desequilíbrios podem ser entendidos em diferentes níveis. Desequilíbrio ambiental e estresse reprodutivo. Muitas espécies aumentam suas taxas reprodutivas quando, abre aspas, percebem, fecha aspas, que o ambiente está instável. Isso ocorre porque, em situações de risco, a melhor estratégia evolutiva pode ser gerar mais descendentes para garantir que pelo menos alguns sobrevivam. Exemplos da natureza: ratos e coelhos. Em ambientes de alta predação, eles aumentam drasticamente sua reprodução. Plantas. Algumas espécies produzem mais sementes quando estão sob estresse ambiental, como clima extremamente seco ou falta de nutrientes. Já em ambientes extremamente estáveis e sem desafios, algumas espécies reduzem sua reprodução ou até entram em modos de baixa fertilidade, pois não há um gatilho biológico para continuidade genética urgente. Desequilíbrio social e reprodução estratégica. Em muitas sociedades humanas, há uma correlação entre condições de vida e taxas de natalidade. Em grupos de baixa renda ou instabilidade social, a reprodução tende a ser mais alta, pois filhos podem ser vistos como um meio de apoio na velhice ou para fortalecer o grupo familiar. Em sociedades mais ricas e estáveis, a reprodução tende a cair, pois há outras formas de garantir sobrevivência e conforto sem depender de descendentes diretos. Exemplo humano: nações desenvolvidas, como Japão e Alemanha, têm baixas taxas de natalidade porque há estabilidade econômica e oportunidades individuais. Países em desenvolvimento geralmente apresentam taxas de natalidade mais altas devido à incerteza econômica e à necessidade de suporte familiar. Desequilíbrio biológico e impulso de reprodução.
A biologia também programou organismos para se reproduzirem mais sob certas condições internas. Fome e restrição calórica leve podem aumentar a fertilidade em algumas espécies, pois isso pode sinalizar que há um risco futuro de escassez e, portanto, é vantajoso se reproduzir sob estas condições. Alto estresse e risco de vida podem disparar um aumento na atividade reprodutiva para garantir que a linhagem continue antes que o indivíduo morra. Exemplo em humanos. Períodos de guerra ou crises econômicas muitas vezes geram baby booms, pois as pessoas, inconscientemente, sentem que precisam garantir a continuidade genética diante da incerteza. O custo da sobrevivência. Padecer para continuar vivo. Outra perspectiva fundamental para entender o que é vencer envolve o custo da própria existência. Sobreviver não é fácil, exige esforço, sacrifício e constante adaptação a desafios impostos pelo ambiente e pela sociedade. No mundo natural, os organismos precisam gastar energia diariamente para garantir recursos, evitar predadores e encontrar parceiros reprodutivos. No mundo humano, esse ciclo se traduz em trabalho, consumo e busca por validação social. Se olharmos a vida sob esse prisma, percebemos que o indivíduo padece para continuar vivendo. Trabalhamos para comer, comemos para ter energia, usamos essa energia para continuar trabalhando, e assim seguimos até a morte. O que se apresenta como vencer dentro do sistema econômico e social nada mais é do que uma estratégia para manter o indivíduo funcional dentro do mecanismo produtivo. Assim como um organismo só é útil enquanto consegue cumprir seu papel na natureza, um ser humano só é valorizado enquanto consegue produzir e consumir. O verdadeiro vencedor, então, pode ser aquele que percebe essa engrenagem e se recusa a continuar girando nela. Isso não significa necessariamente abandonar tudo e viver isolado, mas sim compreender que a busca por status, dinheiro ou reconhecimento pode ser apenas um reflexo de uma programação biológica e social. Vencer, nesse caso, pode ser aprender a jogar o jogo sem se deixar ser controlado por ele. A recusa em reproduzir, o último ato de rebeldia. Se a vida é um ciclo de nascimento, sofrimento e morte, a única forma real de vencer seria interromper essa repetição. Enquanto a maioria das espécies segue sua programação sem questionar, os humanos têm algo a mais: consciência. Essa consciência permite perceber que a vida não tem um significado pré-determinado e que a reprodução não precisa ser vista como um destino inevitável. Quem vence de verdade pode ser aquele que compreende que a vida não precisa ser replicada infinitamente, pois ela não tem um propósito além de sua própria continuidade. Em um mundo onde tudo nasce para morrer, escolher não trazer novas vidas ao sofrimento inevitável pode ser um ato de lucidez e não de pessimismo. Além disso, essa recusa pode ser vista como um desafio direto às regras do sistema biológico e social. O capitalismo incentiva a reprodução porque precisa de mais trabalhadores e consumidores. A biologia incentiva a reprodução porque precisa de mais organismos para manter a espécie viva. No entanto, ao alcançar um nível de compreensão suficiente para perceber esses mecanismos, o indivíduo pode tomar a única decisão verdadeiramente livre: não seguir o fluxo imposto pela natureza e pela sociedade. O que é vencer? Vencer na vida não é acumular riqueza, ter filhos ou alcançar status social. Do ponto de vista biológico, vencer pode significar não ser apenas mais um agente do ciclo de reprodução e sobrevivência sem questionamento. O verdadeiro vencedor é aquele que compreende a engrenagem da vida e escolhe seu próprio caminho. Para alguns, isso pode significar criar algo novo, desafiar normas ou buscar experiências diferentes. Para outros, pode significar simplesmente não contribuir para a repetição de um sistema que perpetua o sofrimento. Se a vida é um ciclo sem sentido,
Então vencer é entender esse fato e decidir, conscientemente, que reproduzir-se e transmitir seus genes é um ato meramente instintivo, cujo intuito não é a perpetuação da espécie, mas a perpetuação do ciclo de trabalho da biosfera. Desse modo, cabe a pergunta: o que, de fato, vence na vida? O indivíduo, a espécie dominante ou a dissipação gradual e contínua?